Boa tarde. Finalmente parece que as águas de março chegaram. Hoje cedo saí para fazer a minha caminhada, a minha corridinha e fui pego de surpresa ali no quarteirão cultural do Matadouro por uma chuvinha benéfica, muito boa. Não caiu lá ainda muita água, né? Mas já deu para refrescar bastante. Mas hoje, segunda-feira, 17 de março de 2025, boa tarde então. E vou fazer aqui hoje falar um pouquinho sobre um personagem importante da nossa história aqui, que foi o Etulém Braga Marta, que foi desenhista, chargista, caricaturista, cartunista do NOP. E, recentemente eu estava falando sobre os artistas, falei do Alain, falei do Louis Fé, falei do Lioy e acabei omitindo o nome de um personagem que colaborou muito, mas muito conosco, que é o Etulém. Então, os personagens de Santa Cruz nos traços do Etulém. Aqui tem um desenho bico de pena, né? Um autorretrato feito pelo Etulém Braga Marta, um desenho de 1986. Todos esses desenhos foram publicados no Jornal do NOP, em várias edições diferentes, naturalmente, né? E todos eles são de autoria do Etulém Braga Marta. Então, aqui nessas ilustrações, do lado esquerdo tem um desenho do Mirante Imperial, ainda quando tinha a construção octogonal, que eu já falei para vocês, que foi para servir como um dos equipamentos do Observatório Astronômico Imperial que viria para cá. É um desenho a bico de pena feito pelo Etulém a partir de uma foto do Augusto Malta. Na parte de baixo, logo abaixo do desenho do Mirante Imperial, tem uma charge ou charge ou cartoon, né? Pode ser, podemos entender das duas formas, mostrando o doutor Antônio Nicolau Jorge, quando ainda era proprietário de uma granja, porque além de dentista, ele também houve um tempo que ele foi proprietário de uma granja, ficava ali na rua Felipe Cardoso, um pouquinho depois da estação do BRT dos Cajueiros, ali à esquerda, era um sítio, onde tem aqueles prédios, aquelas construções todas, aquele tudo eram sítios, e ali tinha um sítio que era exatamente a granja do Dr. Nicolau. Então o Etulém fez aqui um cartoon dele, depois vocês vão ver em tamanho maior. E à direita, na parte de cima, tem uma caricatura da Onilda Aquino, que era nossa artista plástica, né? Fez os painéis lá do quartel e fez uma série de pinturas todas ligadas a Santa Cruz. E na parte de baixo, também isso tudo vocês vão ver depois ampliado, porque aqui não está dando para visualizar direito. Mas na parte de baixo tem um desenho também, vamos dizer que é um cartoon, do Itulém fazendo uma crítica a Rio Tour pelo coreto daquele ano de 86, porque nós, como eu já falei aqui, nós tivemos coretos fantásticos, né? E de repente vem a Rio Tour e faz um coreto bem chinfrim, bem feinho mesmo. Então, o título: Personagens de Santa Cruz no traço do Etulém, é o Etulém Braga Marta, é o nosso caricaturista. Não apenas caricaturista, mas também desenhista, porque, por exemplo, aquele do Morro do Mirante é um desenho, né? É cartunista, aquela do Dr. Antônio já é um cartoon. Chargista, o chargista e o cartunista é praticamente a mesma coisa. E eu tive o prazer de conhecer, de ter os primeiros contatos com o Etulém quando ele estava é, construindo ou coordenando a construção das salas que iam servir como sede dos alcoólicos anônimos, ou alcoólatras anônimos, mais usado é alcoólicos anônimos. Eu coloquei esta foto que eu tirei na internet, do Google, que é a entrada da sala, né, da sede deles. Então, geralmente na parte da tarde eu ia para o NOP para receber os pesquisadores e visitantes que eventualmente iam lá conhecer o acervo do NOP. E à tarde sempre é um momento às vezes de mais tranquilidade, mais silêncio. Então,
quando o Etulem saía lá da obra, ou se desvencilhava lá, deixava os pedreiros terminando a obra e tal, ia lá para a sede do NOP. O NOP, na época, só localizando aqui, quem vê a igreja hoje, né, a igreja matriz, o NOP ficava do lado esquerdo, tinha uma rampa, tinha uma pequena rampa, tinha uma passarela, né, onde tem a torre sineira, ali tinha passagem, tinha um portão de ferro. Aliás, eu preciso ir lá para ver se ainda tem um marco que nós colocamos lá, um marco da Fazenda Imperial daqueles pequenos. Então, tinha à direita e na parte de baixo, descendo uma escadaria de degraus, que fica exatamente essa entrada aqui desse portão que vocês estão vendo, que é o portão que dá acesso, né, à parte lateral da igreja, das obras sociais, onde tinha uma quadra e também do lado esquerdo fica a sede dos Alcoólicos Anônimos, que ainda existe lá. E o NOP ficava na parte de cima, vamos dizer, no segundo piso, digamos assim. Então vamos supor, aqui seria o térreo, ficaria a sede dos Alcoólicos Anônimos, e no segundo piso fica o NOP, ficava a sede do NOP, em duas salas que foram cedidas. Logo depois do portão, tinha uma sala que servia de administração, na época das obras sociais, depois tinha a entrada da nossa sala, que era no portão de vidro. Então o Etulem subia, e como eu falei, como era tarde, tranquilidade, nós íamos conversar. E foi quando eu conheci o Etulem. E era muito interessante, porque nós ficávamos conversando, na época, isso no início da década de 80, e ele sempre gostou muito de conversa e tal, então nós ficávamos conversando sobre assuntos relacionados a Santa Cruz, porque ele tinha nascido no centro do bairro de Santa Cruz, então tinha muitas informações, muitas histórias, né, para nós trocarmos a ideia. E ele nasceu exatamente na rua Dom Pedro I, na casa número 125, na quase esquina com a rua Severiano das Chagas. Aqui em frente ali vocês vejam a Escola Municipal Pestalozzi, que essa Escola Municipal Pestalozzi, ela fica na rua Severiano das Chagas, e a rua Dom Pedro I, ela segue em frente, ela vem lá da Felipe Cardoso, aqui no sentido para a direita, ela está seguindo até encontrar a Vila da Aeronáutica, a Vila dos Sargentos, da Residencial Nova Era dos Sargentos e Suboficiais da Aeronáutica. Então, seguindo para a direita. Seguindo para a esquerda, vai sair na Felipe Cardoso. E o Etulem morava na rua Dom Pedro, nessa esquina, veja bem na esquina com a rua Severiano das Chagas, na casa 25, 125. Ele nasceu ali, a família dele morava ali. Na época em que nós estamos nos referindo à década de 80, a mãe dele ainda era viva, o pai já era falecido. Mas ele nasceu então no dia 24 de novembro de 1932, nesta casa que eu estou me referindo aqui, e faleceu tranquilamente, sentado ao lado da esposa Terezinha da Silva Marta, às 18h30 da segunda-feira, dia 2 de julho de 1990, com 58 anos de idade. Era filho de José Maria Marta Filho e de Maria do Carmo Braga Marta. Então, como eu falei, o pai já era falecido, mas a mãe ainda era viva naquela época, né? E o Etulem, além de atuar como desenhista, caricaturista, chargista, cartunista, ele também gostava muito de pesquisar sobre o tema. Era exatamente porque eu também gostava, sempre gostei muito desse assunto, né? E nós ficávamos conversando, falando. Ele, na época, os jornais, ele era leitor do jornal Globo e ficava fazendo comentário. E nós comentávamos, inclusive, pelos os cartunistas e os chargistas caricaturistas mais antigos, como, por exemplo, Ângelo Agostinho, Raul Pedreira, Belmonte, o Theo, Lan, Enfio e Milô Fernandes, e todos os outros. Né? Os irmãos também, na época que estavam pontuando, que é o Chico e o Paulo Caruso, são gêmeos, né? Eles tinham publicações, depois o Chico passou para o Jornal do Brasil, depois passou para o Globo, o Paulo Caruso fazia charges na revista
na revista Isto É, enfim, foram dois caricaduristas. Nós ficávamos conversando muito sobre isso. Então, ele pesquisava, né, e era interessante porque sempre tinha um assunto, né, alguma coisa para falar. Então, e estudou o primário, interessante porque esse professor Leira, muitos moradores de Santa Cruz, filhos de Santa Cruz, digamos assim, dos tempos mais antigos, né, estudaram com o professor Francisco Xavier Leira, que era o curso Leira, porque naquele tempo parece que não havia tanta exigência de se fazer um colégio normal, quer dizer, um colégio público, porque muitos jovens, inclusive o doutor Antônio também, estudaram com esse professor Francisco Leira, o primário, né? Depois, quando chegava no ginásio, aí sim, já tinha que integrar um colégio já institucionalizado. Mas o professor Francisco Leira foi um professor aqui em Santa Cruz que era muito querido, porque mesmo depois dele ter falecido, alguns ex-alunos deles eram alunos que já eram juízes, eram médicos, eram professores que estudaram com ele, se reuniam para comemorar, para lembrar, rememorar, né, o Francisco Leira. Então ele estudou o primário com esse Francisco Leira e depois ele entrou para o Barão do Rio Branco, o Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Aqui no caso era o correspondente ao científico, quer dizer, hoje é o ensino médio. E o Etulem foi da primeira turma do Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Eu coloquei uma foto aqui do portão de entrada do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, para que vocês possam ter uma ideia. Fica ali na entrada, fica ali na rua das Palmeiras Imperiais, ao lado, esse prédio que tem aqui ao lado da direita, é da Escola Municipal Fernando de Azevedo, que atualmente é um ginásio esportivo olímpico, né? Interessante porque isso aqui, quase todas as pessoas que falam sobre esse período do estudo lá no Barão do Rio Branco, cita que professores, por exemplo, a Beatriz Segou, no caso, aquela atriz, ela dava aula de francês, né? E vinha esses professores, quase todos vinham da cidade, vinham da Copacabana, da Tijuca. E outro que ele citou aqui, o Alcídio Mafra de Souza, também um intelectual muito respeitado, que mais tarde ele seria diretor do Museu Nacional de Belas Artes, além de outros mestres dedicados e famosos. Então, quando eu ouço o pessoal que pessoal mais antigo, né, aqueles que estudaram nas primeiras turmas do Barão, eles sempre se referem a essas pessoas. E eu estudei no Barão também, um período já depois, que eu já estudei em 1965, 66, 67, por aí. É, alguns professores meus, ou quase todos, eram professores de fora, não tinha professor daqui de Santa Cruz. Eles vinham de trem, naquele tempo tinha um trem que ia até o Matadouro, né, para dar aula aqui. E eram professores realmente de outros colégios, como o Colégio Pedro II, eram excelentes professores que vinham dar aula no Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco era um colégio realmente de ponta, de qualidade. E outro aspecto também, que eu já falei em outra oportunidade, é que aquele barzinho que ficava ali na esquina, bem aqui em frente a esse portão, mas do outro lado da rua, já na esquina da Rua das Palmeiras Imperiais, que chamava-se Rua do Matadouro, oficialmente a ideia é Rua do Matadouro, tinha um bar que o pessoal chama Bar 101, que é por causa do número do bar, era 101. E era de propriedade do senhor Oswaldo Lioi, pai do nosso querido arquiteto Oswaldo Eduardo Lioi, que fez muitos trabalhos também para o NOP. Hoje trabalha mais como cinegrafista, fez filmes, inclusive produziu um filme sobre Sepetiba, né? O título do filme sobre Sepetiba é Cada Vez Mais Longe, que fala sobre a questão da poluição, do assoreamento, fantástico, né? E o Lioi era arquiteto e tal, mas o pai dele era proprietário desse bar que ficava na esquina. Não era apenas um bar, era um bar
misto de restaurante. Mas aquele restaurante, sabe aquele restaurante bem simplesinho? Bem simples no sentido de não ter conforto, de beleza, estética, nada disso, mas muito saborosa a comida que ele fazia. Ele fazia, naturalmente tinha cozinheiras lá que faziam uns pratos bem caseiros, né? E os professores que chegavam de fora, no horário do almoço, naquele tempo não tinha refeições. Eu não sei hoje, porque quando trabalhei na Escola Joaquim já tinha refeições. Nós, professores, almoçávamos lá. Não sei como é que é a questão do Estado, mas eu acredito que o Estado também tenha. Mas naquele tempo não tinha. Então os professores saíam do Barão em grupos, né? E iam lá almoçar no seu Oswaldo Liói, né? Aí almoçavam lá, batia aquele papo e tal. Aí voltavam uma hora para dar aula no segundo turno. Então o bar 101. E o Etulém estudou lá, então ele cita que estudou com a Beatriz Segou, o Alcídio Mafra, entre outros, né? Então vocês vejam aqui a entrada do Colégio Barão do Rio Branco. Então, como eu falei, ele não era apenas um chargista, ele fazia desenhos. Aqui tem um desenho de autoria dele, né, mostrando o, o morro Imperial, né, onde tinha a caixa d'água, e aquela construção que eu falei, que eu já me referi, era uma construção em formato octogonal, parecida, um pouco semelhante à construção que existia no Morro do Redondo, que foram construídas aqui para receber os equipamentos do Observatório Astronômico Imperial. Então, profissionalmente, o Etulem trabalhou como projetista, executando desenhos técnicos, sempre deixando transparecer sua peculiaridade artística, sendo de sua autoria provavelmente um dos últimos trabalhos, o projeto para a construção da capela do conjunto habitacional Antares, que é a Capela de Santo Antônio, a pedido do padre Guilherme de Caminada. Então ele fez esse projeto para o padre Guilherme, a construção foi conduzida pelo Braz, que eu, inclusive, quando eu falei do padre Luciano, eu mostrei para vocês o Braz. O Braz era pedreiro, mas atuava mais como mestre de obras, né? Porque o Braz entendia de um pouco tudo. E o padre Guilherme confiava no Braz e ele construiu várias capelas. Essa da Antares foi uma delas, e várias aqui também, nas proximidades ali da Rua do Império. Ele participou de várias construções. Em 28 de julho de 1956, o Etulem casou-se com Terezinha da Silva, com quem teve 4 filhas e um filho: Ana Beatriz, Marília Terezinha, Regina Carla, Lúcia Helena e Etulem Braga Júnior, Marta Júnior. O nosso querido desenhista, caricaturista e chargista deixou ainda 9 netos: Leonardo, Leandro, Mariana, Ibrahim Jorge, Luiz Caetano, Eduardo Luiz, Natália, Juliana e Thaís, aos quais dedicava um pouco de sua criatividade produtiva, fazendo ele mesmo os brinquedos e jogos para presenteá-los. Na época que eu conheci o Etulem, década de 80, eu tinha me casado há poucos anos, né? Eu casei em 76, 80 não tinha netos ainda, então, mas agora eu teria muitas conversas para falar com ele. Mas é interessante porque tinha um lado também de criatividade. Ele fazia os brinquedos, os próprios brinquedos, e as crianças, segundo ele me contava, adoravam os brinquedos feitos por ele, né? Foi sócio colaborador do NOP. Aqui, inclusive, tem uma charge que ele fez da minha cara quando eu era um pouco mais jovem, né? Caricatura, feita em 1986. Foi quando eu fui convidado pela equipe lá do ICC, o Instituto Campo Grandense de Cultura, para fazer parte como um dos membros, um dos sócios do ICC, o Instituto Campo Grandense de Cultura. Aí ele fez essa caricatura e foi publicada no jornal. Fundador do NOP, é novo membro do ICC. A caricatura que ele fez do professor Simvaldo. Aqui, Etulem Braga Marta era sócio de número 98, foi admitido formalmente no NOP em 15 de maio de 1986, muito embora já estivesse acompanhando de perto os trabalhos e atividades desenvolvidos pelo Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, desde a sua fundação em 3 de agosto de 83, e colaborando em diversas oportunidades mediante a produção de charges, caricaturas e seus desenhos, sempre caracterizados pela singeleza do trato
e também pelo humorismo. Etulene também foi chargista e desenhista do Grêmio Procópio Ferreira. Já no boletim número 23, outubro de 1985, aqui na verdade já era até um jornal, né, o nosso jornal, do Jornal do NOP, né? Vamos encontrar uma charge de autoria de Etulene retratando o saudoso Valdemar Monteiro da Silva, que está aqui à nossa esquerda, né? Que foi o fundador da Sociedade de Sociedade de Amigos de Santa Cruz, SASC. Então, essa sociedade era uma associação de moradores, só que naquela época ainda não tinha esse nome. As associações de moradores vão receber essa denominação já bem depois, década de 70, 80. Em dezembro de 1985, sob o título de O Nosso Sargista Etulene, publicamos o seguinte: o final da década de 1950 e início dos anos 60 parece ter sido o período de maior prodigalidade do chargista Etulene. Nos boletins mensais do Grêmio Procópio Ferreira, fomos encontrar vários e excelentes trabalhos que retratam, embora sob a ótica clubista, um pouco do que foi a Sociedade Santa Cruz naquela fase. Então, esse é um artigo que eu escrevi em 85, né? Com esse título, Nosso Chargista Etulene, falando sobre os trabalhos dele que ele fazia para o Grêmio Procópio Ferreira. E foram vários trabalhos para o Grêmio Procópio Ferreira. Além de atuar como desenhista, caricaturista e chargista, Etulene também pesquisava sobre o tema. Isso aqui nós já chegamos a falar, né, sobre esse aspecto da pesquisa. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas charges de caricaturas, também cartoons, feitas por Etulene para o NOP. Por exemplo, aqui embaixo eu considero isso aqui mais um cartoon, que não deixa de ser também uma espécie de charge, né? Como Etulene viu o coreto carnavalesco de Santa Cruz em 1986. Aí ele colocou aqui, ó, ele fez o desenho do coreto, né? Fazendo uma caricatura gozando o coreto, né? E botou eu rio, tu ris. Quer dizer, ele aproveitou o rio, tu, não é que foi o órgão que passou a ficar responsável pela construção dos coretos, porque quem acompanhou aquela minha postagem sobre o bloco da crítica, lembra que eu fiz um comentário, porque os coretos eram patrocinados, eram feitos, né, com o patrocínio do comércio. Houve um período que o comércio não ajudou, aí surgiu o bloco da crítica, e no ano seguinte, foi em 1954, né, que o comércio não quis ajudar. No ano seguinte foi que o João Titio fez o seu primeiro coreto, e aí eles fizeram um puff dizendo, não, que nós não fizemos porque não era responsabilidade nossa, mas a partir de agora, isso o comércio escreveu, né, mais ou menos isso, né? Mas a partir de agora nós assumimos a responsabilidade e vamos fazer sim os coretos. Mas quando chega um período depois, a Rio Tour, que é um órgão da prefeitura, passou a ficar responsável pela construção dos coretos. E foi um fiasco, porque esse coreto era um coreto muito chinfrim, muito feio, comparando, por exemplo, com aqueles coretos que vocês viram do João Titio, o anterior do Américo Belo, que eram coretos lindíssimos, enormes. Não sei se você lembra a fotografia do João Titio, da coreto do João Titio, na parte de cima, onde ficava o grupo da banda para tocar, era praticamente um salão. E depois vem a Rio Tour e faz isso em 1976. Aí como o Etulene viu o coreto. Somando arte, capacidade de síntese, comunicação visual rápida e humor, teremos como resultado as charges de Etulene, que também podem ser consideradas como fontes subsidiárias da história, por retrato a imagem de fatos passados na Santa Cruz de outrora. Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, são imagens de 1986, mas servem como uma espécie de documento para que nós possamos compreender como era a sociedade de Santa Cruz naquela época. E aqui ao lado tem o nosso querido professor, o escritor Leone Augusto Ribeiro da Silva, também, aqui no caso é uma caricatura feita do Leone. O Leone, a cara dele era essa mesma. O Leone era uma pessoa muito, mas muito generosa, simpaticíssima, e era um intelectual também. E o Leone era o Leone, o professor Eurico, todos eles merecem futuramente postagem. O professor Eurico e o Leone,
o Mansur, não esse Mansur que escreveu recentemente, mas o Mansur que morava aqui em Santa Cruz, né? É, que eles iam, e o Hermínio Melo. Nós quatro, né? Então vou repetir aqui: Leone, Eurico, Mansur e o esse que eu acabei de falar agora, que é também escritor. Vamos botar aqui o nome dele aqui, vai aparecer aqui. É o Hermínio. Hermínio é que o nome dele é bem fácil. Então, o Leone, aí nós íamos lá para eles iam lá para o NOP, né? E aí eles chamavam das tertúlias, isso às quartas-feiras, à tarde, né? Geralmente era uma vez por semana que eles iam. E aí ficávamos conversando muito sobre questões antigas, por isso que eu peguei muitas informações, porque já eram pessoas bem mais idosas do que eu, todos eles, né? E eles tinham muitas informações. E nós ficávamos conversando, eu ficava ouvindo, bebendo, porque o Leone, inclusive, morou na Senador Camará durante muito tempo e vivia a casa dele ficava bem na rua Senador Camará, quase em frente à Casa do Sal, quer dizer, quase chegando à Praça do Gado. Isso numa época em que as casas ficavam bem na rua e não tinha tanto problema. Hoje vai fazer uma casa naquela rua ali. Então o Etulem fez aqui, olha, maio de 86, a caricatura do Leone. E o Leone está com um livro. Foi quando ele lançou um livro de contos de autoria dele chamado Lili. Lili parece que ele deu esse título em homenagem à mãe dele. Agora, o interessante, o pitoresco desse livro é que o Leone escreveu um livro de contos, né? Mas ambientado em Santa Cruz, com histórias de pessoas de Santa Cruz. E, inclusive, olha que surpresa, inclusive eu fiquei muito surpreso porque quando eu comecei a ler o livro, ele cita a minha presença, claro, aí no caso não é um personagem da história, é um personagem fictício, mas com um nome, Simvaldo e tal, que vai para Royal e se encontrar com um grupo lá e tal. Então ele, enfim, me homenageou citando meu nome no conto, o conto Lili. Lili, quem por acaso viu esse livro vai encontrar lá. Era uma pessoa muito, muito generosa, um cara intelectual, um estudioso, mas vocês observam aqui pelo jeitão dele, a gravata puxada, barrigão, ele era assim, não se preocupava muito com a aparência não, quer dizer, era mais questão de interior. Então, o nosso chargista, cartunista, desenhista, passava por todas as fases, né, por todos os desenhos. E nós temos aqui três charges, três desenhos, três caricaturas, que seja lá como vocês queiram chamar, ou cartoons, de várias fases. Por exemplo, aqui tem o Cruzado na Guerra Santa contra a inflação. Quando o Sarney assumiu a presidência da República, quem tem um pouco mais de idade talvez lembre disso, que o Sarney, eu estou falando aqui José Sarney, que foi presidente da República, que assumiu no lugar do Tancredo Neves. Tancredo Neves tinha sido eleito para presidente, o Sarney seria o vice-presidente, o Tancredo morreu antes de tomar posse, nem chegou a tomar posse, e o Sarney ficou como presidente. E aí o Sarney lançou um plano, que é chamado Plano Cruzado, que foi um período que fez a mudança da nossa moeda de cruzeiro para cruzado, e aí começaram a sair algumas leis, né, para que o comércio fosse monitorado, porque começaram a surgir produtos, o pessoal queria vender, porque houve um congelamento, né, determinação de que fosse estabelecido um preço. Então aqui o Etulem fez essa charge, esse cartoon mostrando o Sarney, né, a guerra santa contra a inflação. Porque aí como surgiram as pessoas chamadas fiscais do Sarney, que eram pessoas que iam ao supermercado, ao comércio, e quando tinha um preço majorado, chamavam até a polícia. Houve casos desse no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. No desenho do centro, aqui é o Charles do Centro, é o nosso Hermínio Melo Ferreira, filho de uma família também muito antiga daqui de Santa Cruz, que escreveu também alguns livros. Ele era poeta, escreveu alguns livros, o Hermínio, também sobre poesia de Santa Cruz. E aí o Etulem fez
essa caricatura para que nós publicamos no nosso Jornal do NOP. E essa última aqui, empurrando com a barriga, foi um pedido que nós fizemos, porque vocês observem o seguinte: esse aqui que está caricaturado é o Antônio Pedro. O Antônio Pedro foi, vocês lembram, o Antônio Pedro foi ator, né? E foi secretário de Cultura do Rio de Janeiro, no governo do Marcelo Alencar. E nesse período nós estávamos já com o projeto da restauração do antigo Palacete Princesa Isabel, né? Para ser transformado em Centro Cultural de Santa Cruz, que ainda não tinha o nome do Dr. Antônio Nicolau Jorge. E o Antônio Pedro, como político e até talvez por mando do Marcelo Alencar, ficava enrolando. Sempre vinha em Santa Cruz e prometia, não saía nada, porque também, vocês sabem que isso tudo depende de votação de verba orçamentária, tem que ser feito um ano antes, tem que saber previsão e tudo mais. E aí nós fizemos um pedido, ele fez essa caricatura, essa charge, ou esse cartoon, mostrando o Antônio Pedro aqui com o projeto, né, simbolizando aqui o projeto do Centro Cultural, e que ele está segurando aqui com o projeto do Centro Cultural, empurrando com a barriga, feita para o NOP, publicada no Jornal do NOP. Então vejam que ele fazia de tudo um pouco, né? As caricaturas foram várias caricaturas. Vocês viram que ele fez a minha caricatura. E aqui tem duas caricaturas de dois personagens também que tem muita presença, muita proeminência em Santa Cruz. A Unilda já é falecida. O Coronel Freitas foi promovido a general, hoje está na reserva, não está mais na ativa. Mas ambas caricaturas foram feitas em 1985 para publicação no nosso boletim. A Unilda Aquino é uma artista plástica de Santa Cruz, morava em Santa Cruz, depois saiu, foi morar em Santa Teresa, mas quando o NOP surge, ela volta para Santa Cruz para fazer uma série de trabalhos, organiza uma gincana no quartel, aliás, dois anos de gincana, fizemos uma exposição dos trabalhos dela ali no Centro Cultural, lá na rua Felipe Cardoso. Ela produziu uma série grande de obras de Santa Cruz, porque ela gostava muito de pintar construções antigas, então ela pintou várias construções, por exemplo, ela pintou o Largo do Bodegão, a igreja, o quartel, ela tinha várias do quartel, enfim. E esses trabalhos foram vendidos, então tem muitas pessoas que têm esses trabalhos, inclusive eu comprei, eu cheguei porque era óleo sobre tela, né? E isso era vendido, então a Unilda produziu muitos trabalhos desses. Aí fizemos a caricatura dela. E o coronel Carlos Patrício Freitas Pereira foi um oficial fora de série, não tem nem o que falar dele, porque já comentei tantos, mas para vocês terem ideia, ele veio para servir aqui em Santa Cruz, inicialmente como capitão, aquele capitão vibrador, não é aquela pessoa que saía de manhã cedo com a companhia correndo, ele foi comandante inicialmente da companhia de pontes e painéis. Eles iam até Sepetiba e voltava correndo. Ele era um atleta, né? Depois, isso com um capitão. Depois ele retorna ao batalhão, mas já como tenente-coronel para comandar o 1º Batalhão de Engenharia de Combate. Ele é promovido a coronel e continua aqui como coronel. Durante esse período que ele foi comandante, nós do NOP, nós tivemos um excelente relacionamento, porque vários projetos foram realizados graças ao empenho dele, porque ele era também um apaixonado pela história. Ele é um intelectual também do Exército, publicou vários livros pela Biblioteca do Exército. Um desses livros a história da engenharia militar no Brasil. Tem um capítulo que ele dedica ao período que ele foi comandante aqui, e ele teve, eu já citei isso, não vou deixar de citar de novo, até porque é uma grande honra para mim, ele me cita no livro, eu e o Dr. Antônio, no livro A História da Engenharia Militar no Brasil, porque o contato do NOP, isso trouxe para ele também uma grande alegria. Nós fazíamos projetos, nós tínhamos uma parceria muito boa. Então ele cita lá nesse livro que o professor Simvaldo e o Dr. Antônio merecem ser homenageados por algum comandante, porque os dois, né,
quando o NOP, muitos fizeram pelo batalhão. E aí ele diz que, lamentavelmente, já falecido, não sei o que. Aí, depois, quando eu li aquilo, eu entrei em contato, procurei entrar em contato com o e-mail dele. Aí eu falei, general, como é que pode? Eu não sou morto, não. Aí ele falou, ih, rapaz, é porque ele fez o livro parceria com um coronel, também de engenharia, pesquisou para ele, né? E naturalmente veio a Santa Cruz, pegou a informação errada. Mas tudo bem, a homenagem está lá, página 155, 156. E o doutor Antônio Nicolau Jorge, dentista, criador de aves, além disso também era um pesquisador, é um bibliófilo, acho que é um dos maiores bibliófilos que eu conheci, só superado pelo Alexandre Leoncines. Leoncines, que não era daqui de Santa Cruz, mas tinha uma biblioteca na casa dele, eram 2 andares, isso eu estou falando do Alexandre Leoncines, estou falando do doutor Antônio, abri um parênteses aqui, mas eram muitos livros. E o doutor Antônio, também como bibliófilo, como colecionador de livros, como leitor, depois eu vou fazer uma postagem especificamente sobre ele. O doutor Antônio me contava, porque eles iam lá para o NOP, e nós ficávamos conversando, ele me contava, depois eu fiz uma entrevista com ele, foi publicado, acho que no jornal, o boletim número 5, que é uma coisa rara. Vou ver se eu recupero isso aí. Então ele contava o seguinte, quando ele começou a estudar odontologia, que ele passava a semana toda, naquele tempo, acho que eram 5 anos, não sei se era isso, e o pai dele, o seu Nicolau, toda semana dava um dinheirinho para que ele comprasse o lanche, né? E aí ele ia lá para a cidade, ficava o dia todo, então, e ele disse que pegava esse dinheiro, isso segundo o depoimento dele, né? Pegava o dinheiro ou parte do dinheiro e comprava livros. A casa dele, morava ali na rua, esquina da rua Dona Januária com o Visconde de Sepetiba, aquela esquina toda onde hoje tem um curso, tem praticamente um shopping ali, aquilo ali era tudo a casa dele. Era uma casa grandona, enorme, tinha um murozinho baixo, né? Tinha uma alegoria com aquelas imagens de Nossa Senhora de Fátima, com uma tipo de uma cachoeirinha, era uma coisa bem cenográfica mesmo. E algumas vezes, quando já tinha fundado, não é porque eu conheci ele, ainda era garoto, né? Ele foi meu dentista e eu tinha uma admiração muito grande pelo Dr. Nicolau. Mas então, a biblioteca dele, quando eu entrava, olha, era uma coisa fantástica, porque ele tinha aquela coleção chamada Brasiliana. Brasiliana é uma coleção que reúne os principais livros de história do Brasil, história, geografia, de antropologia. Ele comprava todos os livros que saíam. Ele procurava comprar a primeira edição, mandava fazer uma encadernação, aquela encadernação dourada, muito bonita. Então ele tinha uma preocupação. Depois que ele morreu, procurei com os filhos para saber para onde tinha ido a biblioteca. Me parece que a biblioteca foi um período, foi um tempo lá para o Colégio Cunha Mello, que ainda existia, e depois eu não sei. Eu sei que o NOP hoje tem alguns livros que foram doados pelo Colégio Cunha Mello, mas eu andei vendo, não tem nada da Biblioteca Brasileira. Acredito, não tenho muita certeza, que esses livros ou estejam com algum filho, não sei, talvez com a Ângela, que era professora, era diretora do colégio, acredito que não, ou talvez tenha sido para passar para em algum sebo, não sei. Mas era uma coisa fantástica. E ele, isso tudo para falar que ele era um bibliófilo, né? Mas ele, além de bibliófilo, ele fez tanta coisa por Santa Cruz, só falando isso numa postagem especificamente. Mas ele também tinha uma granja, e esta granja ficava ali na rua Felipe Cardoso. Quem desce pela rua Felipe Cardoso no sentido indo para o Curral Falso ficava do lado esquerdo, quase em frente à atual estação rodoviária dos Cajueiros, por ali, num sítio. Ali, aquele ali não existia nada de prédios, eram sítios. E ele criava galinhas, por isso que o Etulem fez aqui, o dentista da granja, porque ele saía correndo do consultório, o consultório dele inicialmente, quando eu comecei a frequentar, ficava na rua Felipe Cardoso, naquela parte de cima, ao lado ali onde tem o Itaú, aquele Itaú do lado do Banco do Brasil, não é o outro não. Depois foi transferido para a rua Dom Pedro I, inclusive quem passa por lá encontra lá a galeria Nicolau Jorge, Antônio Nicolau Jorge, que foi a homenagem que o filho dele, o Zamir, fez
fez para ele. Aquele quarteirão quase todo ali, aquela esquina quase toda da rua Dom Pedro, pertencia ao doutor Antônio. Todas aquelas lojas ali eram alugadas, mas pertencia a ele. Então aqui uma homenagem que o Etulem fez para o doutor Nicolau Jorge. E aqui, para encerrar essa apresentação, um cartoon que o Etulem fez, que foi publicado no Boletim do Grêmio. Esse Boletim do Grêmio Procopio Ferreira, o Etulem fazia muitos cartoons. Aí aqui tem, veja bem, esse médico que está aqui à direita, Dr. Alberto Fagundes Monteiro. Dr. Alberto era uma figura muito simpática, era uma alegria. Quem encontrasse com o Dr. Alberto e não desse um sorriso, podia procurar um médico, psiquiatra, porque não estava bem, porque ele era muito brincalhão, ele encontrava sempre um jeito de estar falando alguma coisa engraçada. E muito simpático, muito atencioso. Era um médico pediatra. E aqui, e quanto o senhor me dá para contaminar os outros meninos da vizinhança? Aqui é uma brincadeira que ele fez, o menino naturalmente está com aquela, ou sarampo, ou catapora, alguma coisa assim, né? E aí ele fez, mas a cara do Dr. Alberto era essa mesmo. Claro que depois ele foi ficando idoso, né? Então era uma forma de humor caricatural, né? Com o médico Alberto Fagundes Monteiro, que figura querida, simpática e popular, que clinicou durante várias décadas no bairro, atendendo crianças, adolescentes de todos os segmentos sociais, inclusive como voluntário das obras sociais da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então ele também ajudava lá, porque as obras sociais tinham um médico, tinha dentista. Então eu lembro que teve um tempo que era o Dr. Paulo Melo Menezes, chamado Paulinho, que era dentista. Um dia, pelo menos, da semana ele ia atender. Dr. Zoca também era dentista. O Dr. Hélio, eram médicos, porque eu sei disso tudo, porque eu trabalhei também como auxiliar nesse serviço das obras sociais. Eu fazia limpeza, eu era garoto, família pobre, precisava de ajudar em casa, então eu ia lá para fazer a limpeza. Por isso que eu conheci também Dona Paula Santiago, que era minha chefe, era responsável lá pela parte administrativa. E então eu ia para esses consultórios, fazer a limpeza antes deles chegarem, a sala de espera e tudo mais. E o doutor Alberto, conheci pessoalmente, ele também frequentava muito a igreja, sempre, sempre, sempre brincalhão. Esta homenagem feita pelo Etulem fecha aqui essa apresentação e uma lembrança do nosso querido Etulem Braga Marta, nosso chargista, cartunista, Etulem Braga Marta. Vamos pegar aqui de novo, né? Lembrando alguns personagens de Santa Cruz nos traços do Etulem. Então aqui um grande abraço a todos. Hoje, segunda-feira, né? Como eu falei, começou a chover um pouquinho, refrescou um pouco, né? E uma boa semana para você. Até uma próxima oportunidade. Um abraço e tchau, tchau.